Em Metamorfose, de 1915, Franz Kafka, Gregor Samsa, o protagonista, acorda uma manhã e descobre que se transformou em um enorme inseto. A história, que ao mesmo tempo perturbadora e fascinante, explora temas de alienação, identidade e desumanização nas sociedades modernas. O início da história, em que Gregor acorda e percebe a transformação, é um dos mais impactantes e reconhecíveis na literatura mundial, servindo como um poderoso símbolo das mudanças incontroláveis que a vida pode impor. Você já acordou se sentindo irreconhecível alguma vez na vida? Bom dia, Bal! Bom dia, querida. Como vamos? Como você dormiu? Excelente. Como você tá se sentindo? Essa cama de cetim aqui, por me dormir 1 ano direto. É? Pode vir mais vezes, quando você quiser. Não me chama que eu venho morar, que eu sou folgada. Vem, meu! Pode fazer a mala, vem, vou estar te esperando quando você quiser. Adorei. Não merecemos menos do que isso, não é mesmo? Jamais. Jamais. Você tem vontade de ser acordada, assim, alguma vez na vida? Todas elas. Todas as vezes, sim. Já aconteceu alguma vez? Alguém já fez alguma coisa parecida? Ou eu fui a primeira? Você foi a primeira. Parabéns. Acordar do lado de outra pessoa pra mim é um pavor. Hoje eu até gostei. Um pavor? Não gosto de dormir com gente. Por quê? Não gosto, eu sou bem solitária. Sério? Uhum. Você é mais você? Sou bem eu. Bem eu. Mas como que isso aconteceu? Não Foi algum sei. trauma, Eu já alguma morei situação? junto com o meu ex, né? E a gente dormia junto, mas também não era a minha situação preferida, não. E você mandava ele embora ou você Não, acabou que eu que fui. fugia? Acabou que eu que fui. Aí a gente tinha outro quarto com outra cama, às vezes eu ia pra ela. E eu ronco também, eu sou Isso um é bom incômodo pras também, pessoas. né? Quando É. você ronca Eu também, ronco, mas essa querida. noite não aconteceu. Eu achei Essa que noite você não tava tão aconteceu. relaxada que acabou. Mas olha esse cenário, jamais. Jamais que eu vou roncar aqui, jamais. Então essa é a solução. Achamos. Achamos. Uhum. Que bom. Mas me conta sobre esse seu ex, então, assim. Então foi um momento, foi uma história de amor, foi um romance, né? Você só tá piscando, você não tá respondendo sim nem não. Tá um Não pouco foi tanto, eu namorei ele com a cabeça, não com o coração. Tá. Foi mais tipo check the boxes, talvez? Sim, ele era muito legal, é ainda, né? Não faleceu. Ele é muito legal, mas eu nunca me apaixonei assim de verdade por ele. Tá. Mas você busca se apaixonar algum dia? Não busco, se acontecer, ok. Não procuro amor romântico na vida. Porque você já se ama demais. Uhum. E sempre foi assim? Desde sempre? Não, já me odiei bastante. Já me odiei bastante. Se você ver algumas histórias minhas, especificamente no TikTok, você vai ver o tanto que eu já me odiei. Na época da Mas escola, hoje em dia... como era? Querida, eu era bem feia, né? Meu apelido era Bete a Feia. Mas você se sentia feia ou as pessoas te achavam feia? Não, as pessoas me achavam, você acredita? Eu chegava em casa, eu me olhava no espelho e ficava assim, não é possível que eu seja feia igual eles falam. Caramba. Aí isso eu não sei de onde veio, eu só era assim. Mas eu usava óculos, usava aparelho, era uma coisinha horrorosa realmente. E como você lidava? Você falava pra eles tomarem dentro daquele lugar? Ou você Jamais. chegava em casa e chorava? Às vezes eu chorava. Aí teve um belo dia, essa história é muito boa, que a minha mãe, eles zoavam muito o tamanho da minha boca. Aí a minha mãe falava, que isso, menina, quem tem boca grande é modelo. Mas assim, nos anos 2000, como nos anos 2000, não era moda. Hoje em dia é moda ter boca grande. Naquela época não era, você era zoada. E aí a minha mãe falou assim, você tá de bobeira, menina, quem tem boca grande é modelo. A próxima vez que eles foram falar pra mim, eu falei, quem tem boca grande é modelo. Mas eles riram durante umas 5 horas diretas, assim, da escola. A professora não conseguia dar aula porque eles estavam rindo da minha cara. Aí nunca mais eu pedi conselhos pra minha mãe, realmente. E até hoje não pede mais? Não peso mais. A minha mãe, ela fala que ela queria ter me conhecido quando ela era jovem, porque ela era bem trouxa. Mas quando você começou a gostar da sua boca? Ai, sei lá, com a vida. Depois eu parei de noiar com estética. Eu só aceito o jeito que eu sou, gosto assim mesmo. Eu acho que a gente tem que ser assim, né? Com certeza. Chega um momento que a gente fala, cara, se a gente for ter que ouvir tudo que estão dizendo sobre a gente, né? E acreditar em tudo que estão falando sobre a gente... Aí acabou. Aí acabou. Uhum. Mas quando que foi essa virada de chave? Você lembra alguma situação na sua vida que você falou, caramba, cara,
Você sabe que não, eu não lembro assim de uma virada de chave real, assim, mas eu lembro de parar de me importar. Tipo assim, eu tentei me encaixar em algumas pressões sociais, né? A gente que é mulher tem muito isso, a pressão estética e tal. Só que uma hora eu percebi que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, eu nunca vou ser bonita na visão de todo mundo, nunca vou ser tantas coisas assim. A gente não gosta de todo mundo, a gente não acha todo mundo bonito, a gente não acha todo mundo inteligente, da mesma forma comigo. Então eu parei de me importar e eu pensei, cara, se as pessoas que eu gosto gostarem de mim, os meus amigos principalmente, que sempre foram um pilar muito importante na minha vida, tá ótimo. E aí eu parei de noiar. Porque a gente passa por aquela fase da adolescência de querer agradar menininho, né? E eu tinha as amigas bonitas. Então, no você recreio... era amiga das amigas bonitas. Eu era feia que andava com as bonitas. E aí, os menininhos queriam falar com elas, então eu passei por aquela fase de, nossa, eles não querem saber de mim, e de gostar de menininho de nem saber meu nome, enfim. Mas depois que eu me livrei disso, eu me libertei e falei, cara, não me adianta ser a bonita, me adianta ser a esperta. Porque a beleza abre portas, mas ela não vai te manter lá dentro. O que te mantém lá dentro é a sua sagacidade. Então... Mas eis a questão, né? O que é ser bonita também? Exato. Né? Se você se sente bonita, você mostra isso na sua confiança e todo mundo gosta de você. Mas assim, ser a bonita dentro dos padrões sociais nunca foi um interesse meu. Tanto que me oferecem, eu acho que eu já recebi, sem brincadeira, uns 20 e-mails de cirurgia plástica de harmonização facial, todo mundo quer me consertar. Eu tenho uma brincadeira que a Associação de Harmonização Facial tem uma aposta de quem vai conseguir me harmonizar primeiro. Eu acho que eles têm um grupo no WhatsApp, que eles mandam lá, tipo, aposta de joguinho de... Cara, que errado isso, né? Teve um que me mandou 11 pontos no meu rosto que dá pra consertar. Entendi. Aí eu li com os meus amigos e a gente foi pontuando, assim. E você nunca foi convencida a fazer nada? Nunca serei. Então a sua beleza é natural. Não vou falar nunca, que já teve gente que falou nunca, depois foi e fez, apareceu assim, né? Não, fez uma coisinha ou outra. Eu mesma já fiz algumas coisinhas. E sou feliz assim, grata. Tá ótimo. Mas é que, tipo assim, a galera te pressionar isso só porque tá todo mundo fazendo, é a pior coisa que tem. É uma pressão. Sim. Querendo ou não. É uma pressão, sim. Mas eu acho isso muito legal de você ter ouvido muitas coisas, mas ter seguido o seu caminho, escolhendo, porque é uma escolha, né? Sim. Colocando a sua voz em primeiro lugar, sabe? A sua voz interna em primeiro lugar. Mas sobre isso do amor, acredito que pra você amar outra pessoa, você precisa se amar antes. Amar direito, né? Amar direito. É. O seu ex foi o seu primeiro amor? Excelente pergunta. Você já se amava antes? Ah, já me amava. Já me amava. Mas é o que eu falei, eu nunca me apaixonei 100% por ele. Ele era uma pessoa que me fazia muito bem e eu fiquei com ele porque era uma coisa benéfica pra mim. Eu gostava muito dele. Agora, se eu te falar que eu me apaixonei, não. Eu me apaixonei por quem não era bom pra mim. Aí eu também tive que superar isso. Daí essa pessoa foi seu primeiro amor ou sua primeira paixão? Eu considero amor uma coisa bem vivida entre os dois. Se eu for dizer eu me apaixonar a pessoa por mim e ser uma coisa saudável, isso eu nunca vivi. Talvez você não tenha nunca amado, então. Ou você... Talvez, tô ok com isso. Outra pessoa, né? Porque se amado, você já se ama bastante. É que uma coisa que eu digo, até postei um vídeo esses dias que a galera gostou bastante. A gente cresce com muita pressão da ficção. Porque todo filme que a gente vê, esses que a gente ama dos anos 2000, é sempre um casal muito conturbado, mas eles dão um jeito de ficar junto e o final é feliz porque eles estão juntos, né? A gente não vê muitos filmes, hoje em dia estão produzindo mais, assim, sobre o seu caminho sozinha, com ou sem amor romântico, mas a gente cresceu em uma época que o amor romântico era o final da vida, você zerou, né? E nós que somos mulheres também, a gente cresce com a pressão social de ser esposa, de ser mãe, de ter casa, enfim, quando a gente conquista tudo isso, a nossa vida zera. Nossa história já tá escrita, né? Da mulher. Exatamente. A gente não cresce aprendendo que a gente pode sim ficar sozinha. Pro homem é diferente essa realidade, né? Ele cresce sabendo que ele tem que ter dinheiro, que ele tem que ter posses, e quando ele tiver tudo isso, ele pode ter uma esposa, mas a gente tem que ter um marido, né? Então, eu cresci muito com isso, eu fui uma adolescente super fanfiqueira, eu tinha isso na cabeça também, eu queria ter a família de margarina, eu fui desconstruindo isso, nossa, eu já tinha uns 24 anos, assim. Naturalmente.
Dentro desse meu relacionamento também eu desconstruí, porque quando eu fiquei com ele, a gente ficou junto, porque a gente tinha os mesmos objetivos, né? Mas quando eu tava com ele, eu percebi que eu era infeliz no resto. Eu não tava feliz no meu emprego, eu não tava feliz no meu estudo, eu tava me formando numa coisa que eu nem queria trabalhar. E ele era a única coisa boa da minha vida, mas ele queria o quê? Já casar e ter filho. Ele já tinha 30 anos, né? 30, hoje em dia, a galera já tá desesperada. Esse foi a paixão ou foi o ex que já tava bem? Não, esse foi o meu ex-namorado mesmo, eu só namorei uma vez. E aí quando eu me desconstruí, eu parei de querer tudo isso só porque era o que todo mundo queria. E eu pensei, cara, ele é a única coisa mais ou menos boa da minha vida, mas a gente também não tá querendo mais as mesmas coisas. Aí foi quando a gente terminou. E depois ele encontrou alguém pra casar, ter filho, ter a vida dele. E eu me encontrei no resto, que era o que eu realmente queria. Então eu fiz essa desconstrução assim que durou muito tempo, mas hoje em dia eu tenho pra mim que o amor romântico ele é muito legal, mas ele é pra ser um bônus na sua vida. Eu não preciso disso pra me sentir completa. O amor que eu tenho das pessoas que são importantes pra mim, que são as minhas amizades, a minha família, me deixa 100% completa, porque a gente tem que ter rede de apoio, né? Mas se eu não me amar e me cuidar primeiro, eu não vou conseguir fazer isso pelas pessoas. Então, quando eu percebi isso, mudou uma chave muito grande assim pra mim. Tanto que já tive amizades, já tive pessoas na minha vida que não se gostavam tanto. A relação que elas tinham comigo também não era tão boa. Porque se a pessoa não sabe se cuidar primeiro, como é que ela vai saber cuidar de mim quando eu preciso? Se ela não se ama, como é que ela vai saber me amar apesar de tudo? Quando a gente tem problema dentro da gente, a gente começa a problematizar o resto. E aí nenhuma relação na sua vida dura. Então eu fui medindo essas coisas assim, eu fui entendendo que eu tinha que ter rede de apoio, mas a minha rede de apoio também tem que ser saudável. E as coisas vão indo embora, né? Exatamente. Então, e eu digo isso também, eu recebo muita DM falando que tem medo de perder alguém. Ah, mas eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não arranjar outra pessoa. A gente não perde nada nessa vida. Tudo que sai é porque não é pra estar na nossa vida. A gente ganha muito mais do que a gente, entre aspas, perde. Hoje que eu tenho essa clareza tão grande, eu não sinto que eu perdi ninguém. Eu sinto que quem não tá na minha vida é porque não se encaixa mais. E as pessoas que também escolheram me tirar da vida delas porque isso também aconteceu, é porque não tava funcionando também. Então eu super respeito. Eu acho que relações humanas são mutáveis, né? A gente pode muito bem, tá muito bem com uma pessoa hoje, daqui a um mês não fazer mais sentido. Então eu também entendi isso, a mutação que tem nas relações humanas. Tem que ficar com a pessoa quando estiver bem. Começou a desandar, se afasta. A gente conhece muita gente boa nessa vida. Como se afastar? Cara, tomando a decisão racional. O problema do ser humano é não saber sofrer. O sofrimento e o amor são inerentes da vida humana. A gente nasce, a gente ama, a gente sofre. As pessoas não aceitam isso. Eu leio muita autoajuda, apesar de falar que eu odeio, eu leio muita autoajuda. Mas eu gosto de ler autoajuda que é muito baseada em estudos psicológicos. Então, mas isso aí do amor e sofrimento ser inerente da vida humana, eu pensei sozinha, porque é muito real, né? A gente nasce, a gente ama, a gente sofre, só que o ser humano detesta sofrer, logo não sabe sofrer da maneira correta. Todo mundo tem tristeza. E a gente costuma achar que quando a gente passa por um encerramento de ciclo que dói, a gente tá sozinha. É só a gente que passa por aquilo. Todo mundo aqui hoje pode estar sofrendo uma coisa que ninguém sabe. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui tá passando por momentos que o resto não sabe. E quando você entende isso sobre o outro, você entende isso sobre você mesma. Então é por isso que, por exemplo, eu costumo ser muito gentil com todo mundo, tirando quem me irrita, claro. Mas eu nunca sei a dor que você tá passando, eu nunca sei o que a gente pode ter em comum. E eu sou uma pessoa que eu passo por muita coisa que ninguém mais sabe. Então eu olho pro outro e eu falo, essa pessoa tá passando por muita coisa que eu não sei. E eu nunca vou entender, talvez. Mas o sofrimento e o amor é uma coisa que todo mundo aqui tem em comum. Qual foi a sua maior dor? Isso. Sabe que eu não sei? Eu não sei, sabe por quê? Porque até trauma de infância, que é uma coisa que também todo mundo tem e ninguém aceita, tipo trauma de abandono. Todo mundo acha que é especial porque tem. Todo mundo tem. Mas eu já me curei de tudo que eu passei em infância e adolescência que um dia me feriram. Então eu não tenho esse olhar de maior dor. É uma coisa que eu não fico pensando nas minhas dores. Eu processo elas, eu demoro o tempo que eu preciso pra superar, mas depois aquilo se torna um aprendizado. Eu não carrego dores. Já encontrou essa dor, já acessou ela. Sim. Porque quando a gente processa direito, a gente não fica carregando. Quem foi que me falou ontem? Acho que foi o João. É uma frase que ele leu em algum lugar que é: quando a gente não aprende a lidar com a nossa sombra, a gente se relaciona com ela.
Nossa, isso é muito bom. Sim. Isso é forte. Se a gente não lida com as coisas, aquilo persegue a gente o resto da vida. Nenhuma dor hoje me persegue. Eu tô bem resolvida com tudo na minha vida. Mas foi um processo muito longo pra chegar até aqui. Com certeza. Uhum. E seus pais, você sente que foram muito importantes também pra te darem essa força de... Não sei, de essa potência. Eu te vejo muito como uma potência, entende? Legal. Não, meus pais são pessoas extremamente imaturas emocionalmente falando. Mas é isso que eu digo. Muita gente tem problema com mãe e pai porque não entende que eles são seres humanos. Eu tinha muito problema com mãe, com pai. Nossa senhora, como todo mundo tem. Só que o dia que eu comecei a olhar pra eles como seres humanos, essa pessoa não estava preparada psicologicamente pra ter um filho e teve. Eu posso achar que eu sou só o fruto desse despreparo, ou eu posso ter a minha vida e a partir de agora ter o meu caminho. Muita gente fica presa a quem nasceu. Você já nasceu, você já tá na Terra. Então hoje eu olho pros meus pais, eles não são pra mim figuras de referência positiva. Eu quero ser meu pai, eu quero ser a minha mãe. Eu quero evitar algumas coisas que eles fizeram, que não é o caminho que eu quero seguir, mas hoje a minha relação com eles é muito boa, porque pra mim eles são seres humanos, eles são iguais a mim. Exato. Quando a gente santifica os nossos pais, a gente acha que tudo que eles fazem é muito grave ou é muito bom. Se o meu pai e minha mãe fazem uma coisa muito legal pra mim, é uma coisa muito legal, mas não é a melhor coisa do mundo. E se eles vacilam comigo, que ainda acontece, eu não fico achando que é a pior coisa do mundo. Porque é a mesma coisa, um amigo meu vai vacilar comigo, um cara que eu gosto pode vacilar comigo. É isso. Todo mundo, entendeu? Então eu coloquei eles no patamar de seres humanos que eles são. Eu gosto daquela frase, os nossos pais são crianças feridas, assim como nós. Exato. E os meus entende? pais nunca fizeram terapia, não dá pra esperar que eles sejam Cara, maduros. aonde você encontrou sua terapeuta? Não foi a minha terapeuta que me trouxe até aqui, isso é muito comum também, mas eu só fiz 4 meses de terapia e levei alta. Ah, você não faz mais? Não. Você é sua própria terapeuta. Sim. Mas esse é o objetivo da terapia. Isso é importante falar. Porque o objetivo da terapia, assim como qualquer doença que a gente tem física, é que você leve alta um dia. Quando você leva alta? Quando você sabe fazer o seu processo sozinha. Quando você faz uma autoterapia. Ou seja, você sabe passar pelos sofrimentos da vida. Porque vão acontecer. Então hoje eu sou uma pessoa que uma coisa ruim me acontece. Eu entendo que eu preciso me afastar daquilo. E nesse processo eu, como qualquer ser humano, eu recaio. Eu acho que vai mudar, eu acho que vai melhorar. Eu tento de novo. Até que uma hora eu realmente percebo que racionalmente aquilo não é bom. E aí eu começo meu processo de superação e eu passo por aquela dor. Meus amigos já sabem, primeiro eu fico sozinha, eu me isolo, eu preciso entender o que eu tô sentindo, eu preciso passar pela culpa, pela raiva, pela tristeza, por tudo. Depois eu procuro minha rede de apoio. Aí eu quero companhia, eu quero falar de outras coisas, eu já tô saturada daquilo, mas esse processo dura meses e as pessoas não querem passar por um processo que é doloroso durante meses. Aquela dor eu carrego durante meses, mas depois que eu já fiz todo o meu processo, já entendi tudo. E isso cortando a pessoa da vida, né? Porque é uma coisa também que a galera adora falar, vamos ser amigo, vamos se falar. Não vamos nada, né? Cortou a pessoa da vida, ainda te leva meses pra entender tudo, pra processar tudo. É um processo. E pra sua cabeça e seu coração fazerem isso aqui, né? Porque a sua cabeça quer uma coisa completamente diferente do seu coração. Nossa, muito. Exato. Muito complexo essa mistura Sim. entre os dois. Só que o tempo vai agindo, você vai fazendo o seu próprio processo e uma hora isso acontece. Essa é a autoterapia, quando você faz tudo isso sem a necessidade de um profissional. Mas eu tô entrei aqui na numa terapia, na verdade. Inclusive, acho que poderíamos chamar de sessão terapêutica. Toda Amei. semana eu tô aqui, trago o seu problema, a gente resolve. Caramba, que bacana isso, gente. Tô impressionada com essa é uma maturidade, realmente. Uma maturidade. E você, então, assim, você com certeza é mais racional do que... Com toda certeza. Com toda certeza. Sim. Eu sou totalmente coração. Certo. Que loucura, sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Tá explicado. Não, muita coisa é a idade, muita coisa não é também, né? Você vai conhecer mais Eu manjo até de 30 tento, que... eu até tento, tipo assim, tem momentos que eu falo, eu sei que eu tô seguindo meu coração, mas assim, vamos seguir um pouco a cabeça aqui e tal, só que no meio do caminho... Você desiste. Não funciona, sabe? Sim. Putz, e eu
gosto de ser assim também. Então continue sendo. Sou meu coração. Nem todo mundo vai se dar bem sendo uma pessoa completamente racional. Eu não me dei bem sendo uma pessoa emocional. Eu então sofro muito, assim, porque quando a gente é coração, a gente sofre, a gente sente muitas coisas. Mas daí é sobre escolher ver isso com beleza, né? Tipo, Exato. pô, que lindo chorar, sabe? É lindo. Você gosta de chorar? Não. Eu choro. É raro, mas eu choro. Mas é uma coisa que faz parte do processo, né? Eu tô lendo um livro agora que se chama O Lado Doce da Melancolia. É um livro também que tem muito estudo psicológico, é por isso que eu gosto muito. E a autora fala sobre essa questão de tristeza e sofrimento e como que a gente encara elas como uma coisa talvez não positiva, mas que faz parte da vida e que pode se tornar algo bonito. Então tem um capítulo que ela fala sobre como a gente pode pegar certos sofrimentos e transformar em arte. Fazer uma criatividade. Sou ótima nisso. Você pega, tipo assim, grandes atores, grandes cantores, grandes músicos, eles pegam a dor que eles estão sentindo e eles transformam aquilo em arte que o mundo todo curte, né? Então, quando você consegue... Você não precisa ser um músico, você não precisa ser um poeta. Você pode ser uma pessoa na sua vida que gosta muito, tem um hobby, por exemplo. Você pega toda essa tristeza que todo mundo passa, você passa também, e transforma em criatividade. Mas você não tem vontade de fazer isso, não. Fazer o quê? Transformar o sofrimento em arte, né? Você não tem A minha arte é o meu trabalho hoje. É verdade. Tudo que eu falo eu já passei. Tudo. Isso é muito lindo. Sim. Mas você sente que talvez agora, com essa sua mentalidade, te afasta da experiência de viver coisas? Eu já experienciei tudo que eu falei. Eu não sou uma pessoa da teoria. Eu sou uma pessoa que o que eu falo é porque eu sei que eu Mas já e passei. as novas experiências? O que você busca nessas novas experiências? Cara, eu quero passar por coisas... Eu tenho muita vontade de fazer várias coisas, as minhas amigas. Mas experiência em relação humana, eu acho que eu já passei por tanta coisa. Eu sempre me senti acabei de falar, né? Meu sonho é ser velha. Mas é porque desde que eu era criança, eu me sinto... Não sei, eu sinto que eu sou uma alma velha. Se isso existe, almas e reencarnações, eu acho que eu tô na última. Porque eu sempre me senti muito pesada sobre isso. Parece que eu já passei por muito mais coisa do que eu efetivamente passei, sabe? Então eu sou uma pessoa que eu quero fazer muitas coisas na vida, mas são experiências que eu quero ou fazer sozinha ou com algumas amigas. Mas em relação humana, eu me abro pro que eu acho que eu tenho que me abrir. Eu não dou margem para as pessoas me afetarem mais do que o necessário, sabe? Se eu tô, por exemplo, começando a conversar com um cara e eu vejo que é um comportamento meio torto assim, eu já paro na hora, eu não vou ficar pensando em, eu vou tentar. Eu não vou tentar nada. Se você tá tendo que tentar muito, é porque já tá errado. Então eu também tenho isso pra mim, e eu parei de sofrer tanto exatamente por causa disso, porque eu colocava muita expectativa em certas coisas que não precisa. Você não vai ficar se esforçando, porque você tá se esforçando sozinha, né? E eu não acredito em relações humanas onde você se esforça completamente sozinha e tem que ficar lidando com os problemas que o outro te causa. Então a minha experiência me fez enxergar isso e hoje eu escolho as minhas batalhas. Se eu vejo que não vale a pena, eu não entro. E essa nova Bárbara, você sente que foi construída com um certo senso de sobrevivência, porque um dia você já sofreu muito, você era uma pessoa que sofria muito, ou que foi algo que te aproximou, que está te aproximando da real Bárbara, da sua real identidade, da sua real essência? Porque quando a gente tá crescendo, a gente tá entendendo quem nós somos. Então você sente que foi algo mais de um senso de proteção ou que era pra você ser assim do jeito que você é? Acho que as duas coisas andam juntas, né? Tudo que a gente faz na vida é baseado no que a gente não quer mais ser. Tudo que a gente... E eu acho que isso é uma coisa saudável porque também é do ser humano repetir ciclos que são horríveis pra gente, né? Mas eu acho que se a gente seguir um caminho onde a gente não quer mais ser uma pessoa que já passou por muita coisa que te feriu, eu acho que é o caminho correto. E sim, eu passei por muita coisa que eu tinha que sobreviver, a muita coisa horrível que eu passei, a muito trauma, aquela coisa que a gente cresce com medo de abandono, enfim. Então hoje, com toda certeza, se eu coloco os meus limites, é porque eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Mas eu tenho uma certeza muito grande, eu nunca vou voltar a ser aquela pessoa. Eu acho que hoje em dia eu posso passar por coisas parecidas às quais eu já me prestei um dia. Mas voltar a ser aquela pessoa, eu duvido, a gente nunca volta. A gente nunca volta. Tudo que a gente passou, sei lá, nos últimos 5 anos, não tem como se apagar.
Então você não vai voltar a ser a pessoa que você era 5 anos atrás. E quem dirá quem a gente vai ser daqui 5 anos, né? A gente tá sempre mudando. É a metamorfose. Você já se pegou repetindo algum padrão? Com toda certeza. Hoje Na em terapia, inclusive, eu entendi que existia um padrão. A gente segue muito a família nisso, né? A gente vê o comportamento dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram e a gente costuma repetir muito alguns padrões. Na minha família, por exemplo, eram mulheres que se envolviam com homens extremamente carentes e ausentes. Era aquele cara que usava muito a sua atenção, seus recursos quando ele precisava, mas depois ele sumia porque ele estava bem ou ele via viver outras coisas, enfim. E eu percebi que eu repeti esse ciclo na minha vida, mas veja, o meu ex, por exemplo, não foi assim. Ele foi uma pessoa completamente saudável que eu me relacionei, mas eu não me apaixonei por ele. Talvez porque na época eu era imatura e eu achava que eu precisava daquele elemento do caos que eu via acontecer com os meus pais e com várias pessoas da minha família. E quando eu tomei consciência desse ciclo, foi quando eu entendi que vai de mim quebrar. Porque uma coisa que também a terapia fala é que tem muitas coisas que você vai sentir a tendência de fazer, mas você pode escolher outra coisa. E a nossa vida é o que a gente escolhe, né? Foi o que você acabou de falar. Então, quando eu percebi isso, eu quebrei um dos ciclos, assim, mais tóxicos da minha vida, que era exatamente com uma pessoa assim. E isso foi uma das coisas, assim, que girou uma chave muito grande na minha vida, porque é outra coisa que, sim, eu tenho a tendência, mas quando eu percebo, novamente, que tá acontecendo de uma forma racional, eu já corto ali. E eu tive que entender na terapia. Então, aqueles meses que eu passei foram bem importantes. Talvez eu volte ainda. Ela disse que seria legal eu tentar outra abordagem, outra pessoa, outro tipo Você de precisa de uma pessoa sabe? bem boa, hein? Realmente. Eu queria pegar uma pessoa muito boa, muito estudada, muito, sabe? É uma Sim. coisa que eu vou fazer ainda. Tá, eu te trouxe um presente, que é a caixinha dos sonhos. Você pode abrir Linda. e Isso. pegar... Eu tenho que escolher um. Aham. Eu leio? Sim. Qual é o seu maior arrependimento? Não tenho nenhum. Interessante. Quer que Jura? eu pegue outra? Não, eu achei ótima a sua resposta. É porque isso vai muito do que a gente acabou de falar também. Eu costumava ser a pessoa do me arrependo. Só que quando eu percebi que toda experiência da nossa vida tem alguma coisa pra ensinar e que se a gente ficar vivendo no passado vai ser a pior coisa que a gente pode fazer, eu não tenho mais arrependimento. Porque, por exemplo, eu costumava me arrepender de uma situação que aconteceu com uma pessoa onde eu fui muito grossa e daí parou de falar comigo e daí teve um rompimento de amizade. Mas já era uma amizade que já não estava boa e hoje na minha vida não se encaixaria. Então, eu me arrependo do meu comportamento com a pessoa, eu acho que realmente eu fui muito além do que eu deveria ter ido, mas talvez eu teria precisado daquela catarse para me afastar de uma pessoa que hoje poderia estar me trazendo sofrimento. Então, depois que eu comecei nessa fase que eu fiz terapia, eu revisitei muita coisa do passado, assim, pra ir curando aos poucos, sabe? Foram meses bem conturbados na minha cabeça. Mas eu consegui fazer isso, então hoje eu não tenho arrependimentos, assim. É de se pensar, por exemplo, que a gente vai... Não sei quem me perguntou, tipo, se você pudesse esquecer que você conheceu essa pessoa. Eu não faria isso, porque tudo que eu passei com a pessoa, mesmo Te sendo trouxe ruim, onde você tá. me trouxe até aqui, exatamente. A clareza que eu tenho hoje é uma coisa que, infelizmente, foi aprendendo na dor, né? Mas é uma dor que eu não carrego mais, então eu considero isso uma coisa positiva. E o que faz a Bárbara especial? Acho que esse fato de eu conseguir transformar coisas que todo mundo passa e trazer essa clareza para as pessoas que realmente todo mundo passa, eu acho que é uma das coisas que fez eu me destacar na internet, porque as pessoas se identificam muito comigo. Quando você vê uma pessoa falando de uma situação que é o que você tá passando agora, você entende que você não tá sozinha, você entende um pouco sobre humanidade. E eu trago muito isso, eu trago, gente, eu já fiz isso, eu já fui essa pessoa, eu entendo, mas se você não parar agora, não vai mudar. Então, eu considero que eu trazer esse elemento da humanidade, das pessoas conseguirem se identificar comigo, e é uma coisa que eu tento trazer em todas as minhas relações humanas, mas eu não era assim. Eu tive épocas que eu era super sem paciência, eu não aguentava ouvir ninguém, eu não aguentava lamentação, eu cansava muito rápido. Mas depois que eu percebi que às vezes é só você ouvir, e você ter uma escuta ativa, a pessoa tá te falando e você pergunta mais, e você desenvolve aquilo que a pessoa precisa falar, precisa desabafar, ela não precisa de uma solução. Ela precisa que alguém a ouça, né? Isso é escutativa, é você estar presente naquela conversa sem nada te interrompendo e sem trazer solução, que às vezes você não tem, né?
Então, essa é uma das coisas que eu tento trazer nas minhas relações humanas e no meu conteúdo na internet também. E isso vem de um histórico onde eu não era essa pessoa e eu percebi que eu precisava mudar. Você é corajosa. Bastante. Sim. Gostei muito, é isso. Muito obrigada. Obrigada por me receber.